Olá, meus irmãos, graça e paz. Queria trazer um texto aqui para nós, lá em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13 até o verso 35. Esse texto é bastante famoso, nos fala sobre os dois discípulos ali no caminho de Emaús. A gente não vai ler o texto inteiro, eu vou trazer aqui alguns versículos que conseguem sintetizar e resumir esse texto. A ideia então é que esses dois discípulos eles saem de Jerusalém no domingo ali da ressurreição, eles estão no caminho e aí Jesus então aparece para eles e começa então uma conversa ali, um momento ali maravilhoso. Diz assim lá no verso 14: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, a ideia é que eles estão nesse caminho de Emaús, uma aldeia próxima a Jerusalém, e Jesus, então, é como se Jesus fosse ultrapassar eles, e aí Jesus encosta neles ali e começa a dialogar com eles, começa uma conversa com eles. Só que eles não sabem que é Jesus, né? O texto fala que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que era Jesus. E aí Jesus então pergunta para eles o que é que eles estão conversando, o que está preocupando eles, e eles vão responder. E a resposta deles é interessante porque mostram que como eles criam, né? Quando a gente conversa com as pessoas, a gente consegue compreender qual que é a fé que a pessoa tem, o que ela crê, né? A ideia é que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o verso 19 e o verso 27 mostra a resposta deles, e é interessante como eles respondem a pergunta de Jesus, né? Eles vão explicar o que aconteceu nos últimos dias. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verso 27, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, esse já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, primeiro, a resposta que eles dão a Jesus, sem saber que é Jesus, mostra que eles entendiam que Jesus era um simples profeta, né? Eles não tinham chegado ao conhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus encarnado. Isso é fundamental para a gente entender toda a Escritura, para a gente entender a pessoa de Jesus, a identidade de Jesus, né, e a sua obra também. E o verso 27, então, mostra que eles esperavam um líder político, alguém que ia libertar Israel, né? Eles não entendiam o reino espiritual, não entendiam o que Jesus realmente veio trazer, e não que Jesus não era um rei político, um rei como Davi, como eles esperavam, né? Um guerreiro, alguém que ia libertar o povo ali de alguma forma. E aí então, o texto continua, verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos, ou seja, dos discípulos dos apóstolos ali, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então a ideia é que eles não creem na ressurreição de Jesus. Algumas mulheres vão até o túmulo de Jesus, né, voltam dizendo que Jesus tinha ressuscitado, mas esses discípulos também não creem nisso. E aí o verso 25 mostra Jesus então repreendendo eles, corrigindo, diz o seguinte: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Interessante que Jesus aqui repreende eles, chama eles de nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então Jesus vê pela resposta deles aqui, pelo que eles estão falando, respondendo, vê que eles não têm fé naquilo que os profetas escreveram. A ideia é que não é que eles não estão crendo nas mulheres, é que eles não creem naquilo que já estava escrito, muito menos no que as mulheres ali estão testemunhando. E aí Jesus então começa a expor a Escritura, a mostrar ali pelas Escrituras que
devia acontecer com Cristo, todos os textos ali que mostravam que Jesus estava ali nesses relatos. A segunda parte desse texto fala então que quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Até aqui. Essa segunda parte é interessante, que Jesus então vai passar, vai embora, vai seguir adiante, e os discípulos chegaram na aldeia que eles tinham programado para ir, nesse caminho, né? E aí eles pedem para Jesus ficar, e o texto fala que eles constrangeram Jesus, né, a ficar, e Jesus entra, e aí quando Jesus parte o pão, abençoa e dá para eles, aí eles, os olhos deles aqui se abrem, eles reconhecem que é Jesus, e aí Jesus desaparece. E aí eles continuam conversando, né, falando que o coração deles ardia quando Jesus expunha as Escrituras. Esse é o texto. Eu queria trazer algumas aplicações aqui para nós, de forma bem breve. Primeiro, esses discípulos, eles são cristãos, são crentes que têm dificuldade em crer, dificuldade ali na teologia, né? E eles vão conversando ali pelo caminho sobre Jesus Cristo, né? E a primeira aplicação que eu queria fazer é essa: as nossas conversas. Jesus faz parte daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente expõe para as pessoas, daquilo que a gente compartilha, daquilo que a gente manda de mensagem. Será que Jesus é tema das nossas conversas, né? Com amigos? Isso é importante. A palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o coração, né? Não é uma obrigação. Eu acho que a gente não deveria evangelizar ou conversar sobre Jesus por obrigação, mas é algo que realmente está no nosso coração, e isso transborda na nossa mente, na nossa conversa ali com qualquer um. Essa é a primeira aplicação. Então as nossas conversas devem ser também santas. Segunda aplicação: Jesus aqui mostra que ele é o Deus conosco, né? Ele se aproxima ali, socorre esses discípulos, vai com eles, corrige, expõe as Escrituras, tem um momento ali partindo o pão com eles, de intimidade, né? A palavra de Deus fala então que Jesus está sempre conosco, né? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus para nós, mesmo que você não perceba, mesmo que você não reconheça, né? A promessa dele é de estar sempre conosco. Cristo e a sua igreja são inseparáveis. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Isso mostra essa proximidade aí de Cristo com a sua igreja. Somos inseparáveis, nada pode nos separar do amor de Deus, é o que a palavra nos fala. Então toda a nossa vida se passa diante de Deus, se passa aí em Jesus Cristo. Terceira aplicação: esse texto nos mostra que a falta de conhecimento e a limitação que esses discípulos aqui, esses dois discípulos, tinham sobre Jesus, sobre o reino, e Jesus então dá um remédio ali para eles, que é a exposição das Escrituras. Então a gente precisa tomar cuidado com a falta de conhecimento, a falta de zelo no estudo da palavra de Deus, falta de colocar ali o coração realmente para entender algumas doutrinas difíceis. É obrigação nossa, né? A gente tem as aulas, a gente tem os cultos aí, escola bíblica dominical, culto de doutrina, exatamente para isso, para que a Bíblia seja explicada, seja exposta ali para cada um. E a gente precisa ter esforço aí, se esforçar para crer, para conhecer naquilo que a palavra nos fala. Jesus repreende eles aqui, e o remédio de Jesus para a falta de conhecimento deles e para a falta de fé é uma exposição das Escrituras, né? O verso 27, diz o seguinte: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus aqui dá uma aula para eles de teologia sistemática. Jesus vai tirando lá os textos desde Gênesis, vai passando pelos profetas e vai mostrando ali os textos que falavam sobre o Messias, né? Então, isso é importante, porque a gente percebe que tem muito crente, tem muito irmão que está há muito tempo na igreja, mas não conhece a teologia, não conhece a Bíblia da maneira
correta e não crê nas Escrituras. Aqui esses discípulos, então, eles não creem no que as Escrituras falavam sobre o sofrimento, especialmente sobre o sofrimento do Messias, né? O sofrimento é sempre algo difícil para nós, e eles não compreendiam como que o Messias tinha morrido, né? Se era ele que ia restaurar, que ia redimir a Israel. Então, Jesus aqui dá esse remédio para eles, que é a própria exposição da palavra de Deus, né? Isso é importante. Então, a palavra de Deus é sempre a verdade, a gente precisa se debruçar, a gente precisa compreender, encontrar Jesus em cada texto, né? O Antigo Testamento sempre aponta para Jesus, sempre nos leva para Jesus Cristo. Jesus é o centro da Bíblia, o que ele fez, a sua morte, né? O seu sofrimento ali é o coração da Escritura. Se a gente não entender isso, a gente não entende absolutamente nada. E Jesus aqui então explica para eles sobre os textos ali que constavam sobre o Messias. Por fim, esse texto compreendo que ele nos fala sobre a oração. O verso 28 então fala o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus, menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus então ia passar adiante, Jesus ia seguir caminho. Se esses discípulos não tivessem suplicado, não tivessem constrangido, como diz o texto aqui, para que Jesus ficasse, Jesus ia passar. Então isso nos mostra que a oração realmente ela é eficaz. A Bíblia nos fala que a oração do justo ela é poderosa. Deus nos convida à oração. A oração não deve ser uma obrigação, mas deve ser um deleite, algo íntimo entre o crente e Deus. Então oração, súplica, petição, intercessão, isso faz parte da vida de todo cristão. Que nós possamos nos dedicar à oração, ao estudo da palavra e à oração. E esse texto termina, verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, né? Mais uma vez, Deus fala conosco através da sua palavra, e é maravilhoso quando a gente percebe Deus falando conosco, Deus nos instruindo, seja Deus nos corrigindo pela sua palavra. É sempre um momento de bênção para nós. Amém? Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesse momento. Graça e paz a cada um dos irmãos. Um beijo no coração, um abraço apertado aí. Tchau, tchau.